com mais informação ao vivo. Aqui ninguém cochila, viu? A nossa repórter Aline Aragão. Ela fala agora sobre acessibilidade nas eleições. Volta ao vivo para ela. Aline Aragão, você já está com a gente na tela do Balanço Geral. É com você as informações, por favor. Isso mesmo, Tamires. O dia 2 de outubro está chegando, o dia das eleições de 2022, e a gente parou para pensar nisso, na acessibilidade, né? Porque muita gente precisa aí de ter acessibilidade facilitada, de ter mais mobilidade nos locais de votação. E para entender como o Tribunal Regional Eleitoral aqui em Sergipe cuidou da acessibilidade, eu vou conversar com a Carolina Valeriano, ela que é chefe do Núcleo de Sustentabilidade e Acessibilidade, para entender melhor como é que vai funcionar essa questão da acessibilidade para aquelas pessoas que necessitam, né, de uma necessidade, tem uma necessidade mais especial. Como é que vai funcionar isso no dia da eleição? Bom dia, Carolina. Bom dia a todos. O TRE de Sergipe, ele costumeiramente faz vistorias, a gente tem um cronograma para vistoria dos locais de votação. Essas vistorias são realizadas tanto em anos não eleitorais, quanto nos anos eleitorais, que são intensificadas. E todos os locais de votação são vistoriados para que ofereçam maior mobilidade e acessibilidade às pessoas com deficiência. Quando naquele local de votação já existe um cadastro de que há uma pessoa com deficiência, tem uma mudança também ali nas sessões para ficar mais próximo da portaria, da entrada, do pavimento térreo desse prédio? Então, exatamente. Quando as pessoas com deficiência procuram um cadastro eleitoral e sinalizam, né, que tem a deficiência, a gente procura instalar as sessões para essas pessoas mais próximas das entradas das escolas. Com certeza, onde tem esse cadastro, a sessão vai ser instalada no pavimento térreo. Se tiver onde tem rampa, né? Onde não tem escada, tudo isso para facilitar a mobilidade dessas pessoas. Existe também no local de votação um coordenador de acessibilidade. Qual o papel, como é que funciona, né, o papel dessa figura? Então, em todos os locais de votação existem os coordenadores dos locais e todo local vai ter um coordenador de acessibilidade. Ele vai ser o responsável por direcionar essas pessoas para as sessões delas, né? E, por exemplo, se tiver deficiência auditiva, ele vai poder instar a Central de Libras. A Central de Libras da gente vai funcionar no dia das eleições para falar a língua brasileira de sinal para aquele eleitor que não fala o português, né? Pessoa com deficiência auditiva que não fala o português. E essa comunicação vai ser feita via online, né? A central é instalada aqui no TRE, o coordenador, se ele não souber a língua brasileira de sinais, ele aciona a gente e é feita essa comunicação. E o TRE de Sergipe, olha que informação interessante, viu, Tamires? O TRE de Sergipe é pioneiro na implantação dessa central de Libras, que funciona aqui na sede do TRE, mas que vai ter contato direto com os locais de votação por meio aí desse coordenador. Exatamente. Via coordenador de acessibilidade, a gente pode chamar a Central de Libras, né, para falar com esse eleitor que tem essa necessidade, que fale apenas a língua brasileira de sinais, e todos os locais de votação do Estado vão poder acessar essa central. Algumas pessoas com deficiência, eu acredito que tenham feito o cadastro, eu queria que você me explicasse, vão ter um transporte. Como é que funciona essa questão do transporte? Foi junto com o Conselho aqui de Pessoa com Deficiência de Sergipe? Como é que vai funcionar isso? Então, esse transporte das pessoas com deficiência foi uma parceria do TRE Sergipe com o Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência. A gente fez a requisição dos veículos e eles estão cadastrando essas pessoas que procuram o Conselho para que esse transporte das pessoas que não têm condição, que não têm transporte, seja viabilizado para exercer o direito do voto. Que iniciativa bacana, né, para facilitar ainda mais, né, o voto dessas pessoas. A gente aproveita então, Carolina, para chamar a atenção para as próximas eleições, aquela pessoa que tem algum tipo de deficiência e não fez o cadastro informando isso, é interessante que essas pessoas façam o cadastro aqui junto ao TRE. Como é que isso funciona? Então, o cadastro da gente fechou em maio, né? Reabre após as eleições, se tiver segundo turno, só após o segundo turno. E essa pessoa com deficiência que não sinalizou para a gente, procura o seu cadastro eleitoral para se cadastrar e a gente identificar e poder viabilizar. Cada vez é um processo constante de aprimoramento e quanto mais pessoas forem identificadas, maior vai ser o nosso trato com essas pessoas com deficiência, para viabilizar o exercício do voto delas.
Isso, muito obrigada pelas informações, pela participação ao vivo com a gente aqui no Balanço Geral amanhã. A acessibilidade, todo mundo tem direito ao voto, Tamires. De eleições 2022, o voto é aqui na Record. Obrigada, Aline, pelas informações durante o Balanço Geral de hoje.